Oi, 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 turminha! Vamos dar início à nossa aula de Geografia. No manual do aluno, página 11, registrando ideias. A professora Fernanda propôs aos alunos que pesquisassem sobre os recursos naturais utilizados para produzir objetos que costumam ser usados na escola. Assim, eles poderiam perceber a importância desses recursos no seu dia a dia. Aqui na questão número 1, observe os itens em destaque na imagem abaixo e ajude os alunos da escola Mundo Mágico a descobrir qual recurso natural foi utilizado para produzir cada um. Então, temos aqui 8 itens, né? Então, esses 8 itens são: o número 1 é uma barra de ferro, número 2, papel, o número 3, vidro, é a janela, né? O número 4, grafite do lápis, número 5, porta de madeira. O número 6 é a cortina, é o tecido. Número 7, energia elétrica. E o número 8, ovo. Então, logo aqui nessa tabela, vocês vão escrever aqui onde está escrito recurso natural. Vocês vão dizer, ó, o número 1, barra de ferro. Qual foi o recurso natural utilizado aqui? Foi utilizado o quê? Minério de ferro, né? E aqui no papel? O que foi usado? E no vidro? O que foi usado para fazer o vidro? E no grafite? E na porta de madeira? No tecido? Na energia elétrica? E no ovo? O ovo veio do animal, né? Da galinha. Então, respondam com bastante atenção, tá? E logo aqui na página 12, na questão número 2. Agora, discuta aí com seus responsáveis a sua opinião. Por que os recursos naturais são importantes para a sociedade? Lembrando que os recursos naturais são aqueles recursos da natureza, né? Então, respondam. O número 3. Esboce um cartaz, ou melhor, faça um cartaz aqui nesse espaço, tá? Representando essa importância e pedindo a conscientização das pessoas por meio de frases bem elaboradas. Então, meus amores, tudo que nós temos e consumimos no nosso dia a dia foi produzido a partir de algum recurso natural, né? Por isso é muito importante a gente preservar os recursos naturais. Vocês imaginam o que aconteceria se cortassem todas as árvores? Não teríamos mais matéria-prima para produzir madeira, papel, não é verdade? E o que aconteceria se poluíssem todos os rios? Nós e os animais ficaríamos o quê? Sem água para beber. Também não teríamos água para irrigar as plantações, né? Lembrando das plantações também. E também produzir nossos alimentos, não é mesmo? Então, se não cuidarmos dos recursos naturais, eles podem ser degradados ou se esgotar, né? E assim, desse modo, não teríamos os recursos necessários para atender às nossas necessidades. Então, vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? E aqui no número 3, vocês vão elaborar esse cartaz, tá? Depois de concluir a pesquisa, os alunos da Escola Mundo Mágico entenderam que os recursos naturais são muito importantes em nosso dia a dia. E você, também está consciente disso? Na página 13, exercitando. Número 1. Os alunos da professora Fernanda aprenderam muito sobre os recursos naturais. Vamos ver o que você também sabe? Leia as afirmações abaixo e assinale com um X a alternativa correta. Então, temos aqui a primeira opção. Será que está correto? Vamos ler. Chamamos de recursos naturais todos os elementos que foram criados pelo ser humano. Tá certo isso?
A segunda opção, chamamos de recursos naturais os elementos da natureza não utilizados pelo ser humano. Será que está certo? Temos a outra opção. Os recursos naturais são elementos da natureza que o ser humano usa para sobreviver e desenvolver suas atividades. Está correto? E aqui, o último. Os recursos naturais não são tão importantes para nossas vidas. É certo isso? Então, vocês, com bastante atenção, marquem a alternativa correta, tá? É somente uma alternativa. E vamos aqui no número 2. Observe a imagem a seguir e explique por que esse rio não pode ser aproveitado para navegação. Por que não podemos navegar aqui nesse rio? Estamos vendo que ele é bem agitado, né? Então, vocês respondam aí. E aqui na questão número 3, escreva nos quadros abaixo como podem ser aproveitados os rios de planalto, lembrando que planalto, lembramos de alto, né? E de planície, lembramos de quê? De plano, né? Então, temos aqui, ó, rios de planalto. Eles são aproveitados como? Para quê? Aí vocês vão escrever aqui ao lado. E já aqui na página 14, o número 4. A Anita ficou empolgada com o que aprendeu na escola sobre a importância dos recursos naturais, né? E aí, quando ela chegou em casa, ela contou tudo para a mãe dela, né? Contou para o pai também. E depois falou sobre as hidrelétricas. E aí, o seu irmão mais novo, Ariel, ficou curioso para saber o que é, como que funciona, né? E qual é a função de uma hidrelétrica. E aí, vocês podem responder aqui essa questão, tá? Ajudando a Anita a responder essa perguntinha de Ariel, tá? Que ele quer saber qual é a função de uma hidrelétrica. Você saberia responder? Então, responda aí. E aqui na questão número 5, a Anita aproveitou e fez uma brincadeira com o irmão. Ela pediu a ele que organizasse os quadros com as palavras abaixo. Então, temos aqui, ó, algumas palavrinhas, né? Movimenta, energia elétrica, que giram, as turbinas das águas, a força, e assim geram. Como que vocês poderiam organizar isso daqui? Primeiro, vou dar uma dica. Você pode começar através das palavrinhas a força das águas. Olha que dica boa, hein? E assim vocês completam, tá? E logo no exercício número 6, veja a imagem que o irmão de Anita viu em uma revista. Ajude a menina a explicar a ele o nome desse tipo de técnica agrícola e por que ela foi utilizada nesse terreno. Vocês estão vendo esse terreno aí, né? Esse terreno não está muito plano não, né? Então, aqui tem, ó, plantação de café no estado do Espírito Santo. Que técnica é essa, hein? Que será? E agora sim, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, né? Porque fizemos os exercícios da aula passada. E agora vamos falar sobre o nosso conteúdo que está no capítulo 2. Recursos naturais e consumo sustentável. O consumo sustentável dos recursos naturais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, ó. O consumo sustentável dos recursos naturais. A comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente, vocês lembram que data foi? Sim, foi 5 de junho. Essa data é a data do Dia Internacional do Meio Ambiente, tá? A comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente animou os alunos da professora Fernanda. Animou, né, para pensar sobre alguns comportamentos que eles têm em seu dia a dia, quando o assunto é consumo.
Professora, por que devemos nos preocupar em não consumir tanto? Se sabemos que recursos naturais, como a água e o ar, por exemplo, podem ser renovados na natureza. A professora Fernanda ficou pensativa. E aqui o número 1. Em uma roda de conversa, né, já que vocês estão em casa, conversem com o responsável de vocês, tá? Então, conversem sobre essa dúvida que Massaro teve e lembre-se do que já estudou sobre o assunto. Depois registre a sua conclusão aqui, tá? Nesse espaço aqui que parece uma folha de caderno, tá bom? Então, Massaro disse, você já estudou sobre os recursos renováveis e não renováveis no segundo ano. Sim, vocês já estudaram, né? E aqui, a professora explicou que apesar da capacidade da regeneração, né, de muitos recursos naturais renováveis, assim como a água e o ar, né, por exemplo, podem ser degradados por causa do consumo excessivo e inadequado, tornando-se inutilizáveis. Então, essa palavrinha aí, degradados, ela vem da palavra degradar, que significa destruir, provocar estragos, deteriorar, tá? Então, meus amores, os recursos naturais renováveis são aqueles com capacidade de renovação a curto prazo, né? Assim como a água, a vegetação também, né? O ar, tá? Mesmo que a água e os outros recursos naturais se renovem, a sua disponibilidade não é sempre garantida, né? Por causa da velocidade com que o ser humano os consome, porque nós consumimos muita água, certo? Para tudo a gente consome água. Um exemplo é a água dos oceanos e rios. Essas águas constantemente recebem dejetos, tirando-lhes a possibilidade de uso pelas pessoas, né? Porque aí não tem como usar. E passando para a página 16, no exercício número 2. Quais atividades realizadas pelos seres humanos contribuem para a degradação dos recursos naturais? E de que forma? Aí vocês vão responder, tá? Tem aqui, ó, a queima das florestas, veículos e indústrias. Podemos pensar que a queima das florestas, os veículos e indústrias, né? O que elas fazem para degradar aí os recursos naturais? De qual forma? Elas liberam o quê? Liberam fumaça, né? A queima das florestas tem aquela fumaça. Os veículos também liberam fumaça, né? As indústrias, né? E degradam aí o quê? A atmosfera, né? E temos aqui em indústrias despejam o quê? Agrotóxicos nas plantações. O que os agrotóxicos fazem? A agricultura e pecuária contribuem para quê? E as hidrelétricas contribuem para quê? Aí vocês vão responder, tá? A professora Fernanda disse, muitos recursos naturais são consumidos em excesso pelas pessoas. Isso é verdade. Os seres humanos consomem excessivamente os recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. Isso significa que eles podem se esgotar, né? Pois demoram centenas de milhares de anos para se renovar, como é o caso do ar puro, né? Da água e do petróleo também. Vamos falar sobre o ar. O ar é um recurso natural renovável. No entanto, grandes quantidades de poluentes são emitidas na atmosfera por veículos e indústrias. Isso se reflete em nossas vidas, pois podemos ficar sem ar limpo para respirar e contrair doenças respiratórias por causa dos poluentes na atmosfera. E agora na página 17 tem a água.
A água é um recurso natural renovável, porém jogamos tantos resíduos nos rios e mares que a natureza não consegue limpar tudo a tempo. Essa atitude tem sérias consequências. Vocês estão vendo aqui ao lado? Nessa imagem, poluição de lago na Romênia, um país europeu. Então aqui, muitas pessoas ficam sem água para beber, para tomar banho, lavar roupa e etc. É tanta poluição industrial que peixes e outras espécies de animais não conseguem sobreviver nos rios e mares poluídos. O petróleo é um recurso natural. Agora vamos falar sobre o petróleo. O petróleo é um recurso natural não renovável. Ele não se renova, tá, gente? Ele está presente de diversas formas em nossas vidas, como no gás de cozinha, existe petróleo aí, tá? Que utilizamos para cozinhar. E na gasolina também, um combustível que movimenta nossos veículos. Durante o uso da gasolina pelos carros, muitos poluentes são jogados na atmosfera. Não sai aquela fumaça quando o carro está andando? É por ali. Piorando a qualidade do ar e contribuindo para doenças respiratórias. E aqui no número 3, vamos nessa questão. Converse com o professor, no caso vocês vão conversar com os pais de vocês, e cite algumas doenças causadas pela poluição do ar. Então vamos aqui, vamos pensar, em algumas doenças causadas pela poluição do ar. Vamos ver aqui algumas doenças. Eu, por exemplo, a professora de vocês, sofro muito de rinite alérgica. Essa doença é causada pela poluição do ar, tá? Eu tenho alergia à poeira, a ácaro, a várias coisas. Então, eu tomo remédio para isso, Então, é uma causa pela poluição do ar. Existem outras doenças também. Tem pessoas que têm asma, aquela falta de ar horrível, que tem que usar até bombinha, sabia? Existem outras doenças também causadas pela poluição do ar. Existem também bronquite, Já ouviram falar de alguém que tem bronquite? A pessoa sofre muito, tá? E também tem outra doença aqui, o câncer do pulmão. Câncer de pulmão também é causado pela poluição do ar, dessas fumaças, cigarro, Existem essas doenças aí. Você sabia? Vamos nessa parte aqui que é bem legal. O petróleo é um recurso natural de grande importância para a sociedade. Entretanto, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP, no mundo são consumidos diariamente 81 milhões de barris de petróleo por dia. Muita coisa, E se a exploração e o uso desse recurso natural continuarem no mesmo ritmo nos próximos anos, estima-se que em 50 anos esgotaremos todo o petróleo do planeta. Então temos que utilizá-lo, com um consumo reduzido, Então vamos aqui no número 4. O que você imagina que poderá acontecer se o petróleo realmente acabar daqui a mais ou menos 50 anos? O que pode acontecer? E agora na página 18, atitudes para o consumo consciente. Durante as discussões em sala de aula sobre a importância da preservação dos recursos naturais, Emília fez a seguinte pergunta: o que podemos fazer para preservar os recursos naturais renováveis e não renováveis? E aí a professora Fernanda escreveu a pergunta de Emília na lousa e as crianças logo levantaram a mão para dar sugestões. Ela, então, anotou-as na lousa. Vamos aqui na questão número 5. Ajude os alunos da Escola Mundo Mágico a completar a lista abaixo com mais 3 ações. Então, isso daqui é uma resposta pessoal, tá? Vamos lá, economizar água e luz, economizar combustível, dispensar embalagens e sacolas descartáveis,
Não jogar garrafas plásticas e latas nas praias, né? Nas ruas também, e em outros locais impróprios. E mais o quê? Coloquem aqui mais 3 opções nessa lista aqui, que podemos fazer para preservar os recursos. E já na página 19, e por falar nisso, consumo e consumismo. Você sabe a diferença? A professora Fernanda contou aos alunos que uma das principais causas de degradação dos recursos naturais é o consumismo. Número 1, você sabe qual é a diferença entre consumo e consumismo? Vamos olhar aqui abaixo, ó. Consumo é um nome dado à ação de adquirir produtos que são necessários no seu dia a dia. Então, né, devemos fazer o consumo de certas coisas. Assim, ele pode ser feito de maneira consciente, quando compramos apenas aquilo que precisamos, certo? E agora aqui, ó, o consumismo, por outro lado, é o nome que damos ao consumo em excesso, né? Excesso de produtos supérfluos, que são aqueles produtos que é desnecessário, ou melhor, aqueles produtos que são desnecessários, certo? Ou seja, a compra de produtos dos quais não necessitamos, que apenas atendem ao nosso desejo de ter. Então, o consumo é a aquisição de produtos necessários ao seu dia a dia, né? Como o quê? Alimentos, medicamentos, né? Isso é um consumo aí, né, que consideramos consumo consciente, certo? E o consumismo é a prática de consumir produtos que não são necessários no momento, né? Você sabia que o consumismo gera diferentes impactos ambientais? Sim, além dos gases emitidos pelas indústrias, quando consumimos produtos em excesso, também produzimos uma grande quantidade de lixo, porque cada vez que a gente compra muitas coisas, mais lixo a gente está produzindo, né? Então, Ita falou assim, professora, então o consumo é uma coisa ruim, não é? Aí a professora Fernanda disse, o consumo não, porque o consumo, né, ele é o quê? Ele é feito de maneira consciente. Agora, o consumismo, sim, né? A atitude consumista é aquela na qual a pessoa fica com muita vontade de comprar certos produtos, quando vê anúncios e propagandas na internet, na televisão e nas ruas, e sempre acaba comprando coisas novas, das quais não precisa. Vocês fazem isso? Não, né? E agora aqui na página 20, às vezes pode ser difícil resistir às propagandas de brinquedos, né? Roupas, utensílios e até mesmo de alimentos. Isso porque temos contato com essas propagandas todos os dias por meio da televisão, da internet, né? E principalmente nas ruas. Não é verdade? Então, vocês vão ler esse pedacinho aqui com bastante atenção e vão responder as 2 perguntinhas, tá? Referente a isso, porque são respostas pessoais, tá bom? E logo aqui em outras leituras, o Dia da Sobrecarga da Terra. Você já ouviu falar do Dia da Sobrecarga da Terra? Se não ouviu falar, vamos pesquisar. Vamos lá, ó. Não se trata de uma data comemorativa, tá? Não é uma data comemorativa, mas de uma data criada para marcar o dia em que a humanidade atinge o limite de uso sustentável de recursos naturais disponíveis para o ano. Então, vocês farão uma pesquisa, no caso, né? Uma pesquisa na internet e descubra qual será ou foi o dia da sobrecarga para este ano, tá? Então, vocês vão colocar no caderninho de vocês, tá bom? E vamos para a página 21. Aprendendo o valor das coisas. Lembra que já falamos sobre isso? Trocar ou consertar? Olhem isso daí, ó. Emília está gostando muito do dia de hoje na escola, né? Agora ela já sabe que devemos pensar bem antes de consumir qualquer produto.
Você sabia que comprar mais barato é uma das formas de economizar? Sim, né? A família de Emília costuma estar bem atenta para não gastar dinheiro à toa. Algumas atitudes simples já ajudam. Por exemplo, na semana passada, a tela do celular da dona Elvira quebrou e, sem demora, Emília disse que iria ajudá-la a procurar um celular novo. Mas a mãe explicou que conhecia uma loja que consertava celulares e ele ficaria novinho em folha. Para fazermos a escolha certa entre trocar ou consertar, é preciso pensar nas vantagens e nas desvantagens de cada uma dessas opções, tá? Então, logo aqui abaixo, vocês marcarão aqui algumas opções, tá? Um exemplo. Você costuma pensar se deve trocar ou consertar quando alguma coisa sua quebra? Vamos assinalar aqui no quadro a seguir, né? Se trocaria ou consertaria objetos nas seguintes situações. Temos aqui, ó, a televisão. Sua TV está quebrada. E consertar não será barato, né? Porque algumas peças da televisão são caras. Pois é um modelo bem antigo que consome bastante energia elétrica. Nesse caso, você vai trocar ou você vai consertar? Aí tem os óculos aqui, vocês vão ler com atenção e vão marcar a opção. E temos aqui a outra, ó. Sua mãe costuma usar uma máquina de lavar e uma secadora para cuidar das roupas. Esses dois equipamentos não funcionam mais e agora lançaram uma máquina que lava e seca, que ocupa menos espaço e oferece grande economia de energia. Você faz o quê? Você troca ou você conserta essa? Marquem aí a opção. Então, meus amores, vou deixar o caderno de atividades para vocês concluírem, tá? Da página 7 até a página 10. Um beijinho no coração de vocês.